Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Pra quem não me conhece, meu nome é Dimitra Gomide e aqui eu falo um pouco sobre boarding schools, intercâmbio com bolsa e como vai ser a minha experiência. Como foi a minha experiência. Hoje o assunto do vídeo é a diferença entre o processo de aplicação para uma boarding school e para o WC. Como a maioria das pessoas que conheceram as boarding schools, eu também conheci pela UWC. Para quem não sabe, a UWC ela é uma organização chamada United World Colleges. E eles não são só um grupo de escolas, eles são um movimento, né, uma organização, eles têm fundo de bolsa, eles têm um monte de coisa muito legal. Além disso, eles também têm cursos de verão. E quando eu conheci a UWC, gente, eu fiquei assim, meu Deus, eu sou apaixonada, a UWC é tudo. Sabe, eu quero isso, eu preciso isso e foi uma decepção pra mim. Por quê? Eu não passei no processo da WC e eu fiquei muito triste, porque era um sonho, entendeu? Como pra muita gente que aplicou era um sonho também. Então, assim, eu vou listar aqui as diferenças em tópicos e aí vocês vão poder entender melhor como funciona. Mas basicamente explicando a principal diferença entre a UWC e as boarding schools é a seguinte: a boarding school, você vai escolher para qual escola você vai aplicar, você vai escolher que escola que é, você vai saber como a escola é, você vai escolher tudo certinho. A UWC, se você precisa de uma bolsa, você tem que aplicar pelo Comitê Nacional. O Comitê Nacional, você vai fazer o processo seletivo inteiro e você não vai poder decidir para qual escola você vai. Eles vão decidir, baseado no seu processo seletivo e numa pesquisa que eles vão fazer com você, para qual escola você vai. Então, você não vai poder escolher. Então, isso eu acho que é a coisinha que eu acho um pouco mais chata do processo, mas eu também entendo porque isso varia também da quantidade de bolsa que a pessoa precisa. E a UWC tem 18 colégios, se eu não me engano, pelo mundo todo. Eu não vou listar aqui os nomes dos países certinho, porque eu não sei exatamente todos os países que tem a UWC, então provavelmente eu vou acabar deixando de fora. Mas eles têm colégio na Europa, na Ásia, na África e na América do Sul não tem na América Central e na América do Norte. Então, eles têm quase todos os continentes. É muito, muito legal. Então, vamos lá para as principais diferenças. Primeiro, começando pelo processo seletivo. Como eu já expliquei no outro vídeo de processo seletivo da boarding school, vocês sabem que no processo seletivo da boarding school, você faz a sua aplicação por conta própria, a não ser que você participe de alguma mentoria. Inclusive, tem mentoria do clube, as inscrições vão abrir no final do ano. E se você não conhece o clube, segue aqui e segue meu Instagram também. Então, assim, você aplica por sua conta e você vai escolher as suas escolas. Então, você tem que aplicar por uma plataforma, mas você vai montar a sua school list. Então, assim, vai depender só de você para quantas escolas você vai aplicar. Então, isso já começa por aí. Pelo WC, você vai aplicar pelo Comitê Nacional. Então, você vai estar meio que aplicando para os 18 colégios, mas de uma forma só, entendeu? Porque você não tem que fazer várias coisas diferentes que nem você faz quando você aplica pra boarding school. Eu acho isso uma vantagem? Eu acho isso uma vantagem. Porque é cansativo aplicar pras boarding schools e você tem que fazer... por exemplo, eu apliquei pra 24, 25 e foram 25 redações diferentes que eu tive que fazer. Foram 25 entrevistas. Então, assim, isso é cansativo. Mas, por ser algo individualizado, então, tipo, você tá aplicando diretamente para aquela escola, entendeu? Você não tá aplicando para uma entidade, alguma outra parceria, entendeu? Você tá aplicando diretamente com eles. Então, isso também deixa a aplicação um pouco mais pessoal. Então, é isso. Quando você aplica para boarding school, você faz um processo seletivo por escola, e quando você aplica para o WC, você faz um processo seletivo para todas as escolas deles. Segunda coisa, as etapas do processo. As etapas do processo de aplicação para boarding school, né, se a gente
para pensar assim, vamos falar só do processo, não vou falar da preparação. Então, durante o processo, você tem que fazer as suas essays, você tem que enviar a sua documentação, as cartas de recomendação, entrevista e as suas notas. Então, tipo, são 5 partes que você tem que enviar. Agora, para o WC, você vai fazer primeiro uma prova. Lembrando que todas as fases da WC são eliminatórias, tá? Então, primeiro você faz uma prova. Aí, na verdade, antes de você fazer essa prova, você vai preencher meio que um application, que você vai escrever algumas coisas, vai colocar suas informações pessoais, informações de dinheiro. E aí, caso você passe, eles vão confirmar essas informações com você depois. Mas assim, eu não posso afirmar que isso vai ser agora pro ano de 2021, porque eu não sei. Eu tô comentando a experiência da AWC, eu tô comentando com o que foi pra mim, tá? Porque cada ano vai mudando um pouco o processo, então esse ano pode ser diferente. Então assim, pra mim foi assim, você paga a taxa de inscrição e aí você recebe acesso a um portal pra você preencher várias coisas sobre você, sobre sua família. E aí, depois disso, você faz uma prova. Aí, se você passar nessa prova, você vai ser chamado para rodada de entrevistas. Caso você passe nessas entrevistas, você vai ser chamado para rodada de integração, prova dinâmica, que eles chamam. Que ano passado, esse último ano foi online, então eu não sei como foi, mas normalmente é presencial. Então, eles vão para um sítio, uma chácara, e com todos os finalistas e fazem um final de semana de provas dinâmicas para ver quem vai passar. E aí depois disso, os finalistas, aí você tem uma reunião com o comitê, aí você vai fornecer dados mesmos pessoais, comprovação de documento de pagamento, de documentação financeira, de nota, tudo isso você vai fornecer certinho daí para eles. E aí, o que eu sei é que, assim, você tem a opção de dar 3 preferências de 3 colégios pra você ir. Mas raramente acontece de você ir pra um dos colégios que você escolheu. Então, normalmente, eles mandam você pro colégio que eles acham que vai ser melhor pra você. Então, ela é dividida nesses processos. Eu acho, assim, eu acho o processo da UWC mais fácil por você aplicar um pra várias escolas. Porém, você tem mais chance de passar se você aplicar para uma boarding school. Por quê? Ano passado, eu acho, assim, eu estimo na minha cabeça que tenha sido uma média de 3.000 aplicações para a UWC. Eu estimo, eu posso estar muito errada, pode ter sido muito mais, pode ter sido muito menos. Mas foi a minha estimativa. E a taxa de aceitação foi muito pouca. Foi muito, muito pouca. Então, assim, eles aceitaram só para a segunda fase das entrevistas 45 alunos de 3.000 aplicantes. E é pouquíssima gente, pouquíssima gente, se vocês pararem para pensar. Na minha sala de aula da minha antiga escola tinha 40 alunos, então foi basicamente uma sala de aula cheia de uma escola pública. E foi complicado, porque eles pegaram só as pessoas os 45 primeiros selecionados, né, com as melhores notas. Foi chato pra quem tava aplicando, porque eles tinham comentado durante a aplicação deles, eles faziam lives, eles falavam que não era só a nota da prova que importava, que eles iam analisar as aplicações, não sei o que. E no final não foi, eles pegaram as 45 melhores notas e aí, baseado nisso, foi pra entrevista, entendeu? Então, isso foi uma coisa que pegou um pouquinho e me deixou muito chateada, porque eu não passei na prova. Então, as chances de você ser cortado é muito grande, porque é muita gente aplicando. E no final, a média de vaga pra UWC é de 5 a 10 pessoas, tá? No final. De 5 a 10 pessoas são aceitas na UWC no Comitê do Brasil. Ultimamente tem ficado entre 5 e 8. Acho que não passou disso ultimamente. Então, é muito, muito competitivo. Também é extremamente competitivo as boarding schools, tá? Principalmente se você aplicar para as chamadas Ivy Leagues, que são... vamos lá, vou citar as principais aqui que mais gente aplicou. A Phillips Andover, Phillips Exeter, a Choate,
Deerfield não. A Blair. Que mais? A Lawrenceville, a Hotchkiss, a Loomis Chaffee, a Taft, a Deerfield e entre outras milhares que assim são escolas centenárias que tem nos Estados Unidos, são escolas fantásticas e só que assim elas têm muita aplicação, A Phillips Andover é considerada a melhor boarding school e o melhor high school dos Estados Unidos, então é extremamente competitivo. Mas eu ainda acho que é uma chance maior de você ser aceita do que no processo da UWC, pelo fato deles analisarem o seu currículo inteiro, entendeu? Eles não... Lógico que nas mais competitivas, talvez eles tenham um processo eliminatório também, principalmente na parte de entrevista e redação, mas assim, no geral, eles analisam seu currículo todo, entendeu? Porque pra eles isso é muito importante. E não é o que acontece no processo da WC. O processo da WC, eu sinto que ele é mais como um concurso brasileiro, que você faz a prova, se você passar, sabe? Então, isso é uma coisa que me incomoda um pouco do processo da WC pelo fato dele ser considerado um processo global e, sabe? Então, eu acho que ele podia ser de um jeito diferente. Mas eu também não vou julgar, porque assim, eu não sei quantos voluntários eles têm trabalhando lá pra poder fazer essa análise. Eu não sei como que eles fazem isso. Então, assim, e não é fácil, gente. Trabalhar como Admission Officer é muito difícil, muito difícil. Então, assim, experiência de quem participou dos 2 projetos. O da WC pra mim foi mais estressante do que aplicar pra boarding school, por conta da pressão de prova e de tudo mais. Mas também eu acho que, assim, quem consegue passar é muito feliz. É só você ver vídeos de pessoas que passaram, tem aqui no YouTube, e é uma experiência incrível. Se eu tivesse dinheiro, é uma coisa que eu sempre tive na minha cabeça. Se eu tivesse dinheiro e eu pudesse pagar qualquer boarding school, eu pagaria uma escola da UWC. Porque caso você tenha dinheiro para você poder investir, você pode estudar na UWC. E você aplica pelo Comitê Internacional. Só que aplicando pelo Comitê Internacional, você não ganha bolsa nenhuma, você não tem fee waiver, não tem nada. Mas se você tem dinheiro pra pagar, eu com certeza aplicaria, porque eu acho o colégio incrível, eles têm muitas nacionalidades e eu acho uma experiência maravilhosa. Mas como eu não tenho, eu apliquei para boarding schools. Então, assim, foram processos difíceis. As principais diferenças, eu acho que é essa de que o processo para boarding school eu achei ele um pouco mais trabalhoso, mas eu acho ele mais justo do que o processo da UWC, que ele não é tão trabalhoso se você parar pra pensar, mas eu acho o processo da UWC, pelo menos aqui do Comitê Brasileiro, muito abrasileirado, entendeu? Porque se você analisa processos de outros comitês, por exemplo, do Comitê Espanhol ou de outros países, o processo é diferente. Então isso me incomoda um pouco. Então eu acho que, pelo menos pra mim, as principais diferenças são essas. O processo de boarding school é mais trabalhoso, ele leva mais tempo. O processo da WC é mais fácil, mas eu não acho ele tão justo, entendeu? Mas eu acho que vale a pena, eu incentivo todo mundo a aplicar para os 2. Então, assim, inclusive o processo da UWC para esse ano ainda não abriu. Então, se você tem vontade de ir para a UWC, estuda para poder fazer a prova. Eles disponibilizam no site deles o que estudar para a prova. E tenta, porque assim, você já tem o não. O importante agora é você conquistar o sim. Então, acho que é isso que importa. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o processo, sobre as coisas, vocês podem mandar mensagem pra mim lá no meu Instagram. Meu Instagram é DimitriGMD, eu vou deixar ele aqui. Eu vou deixar minhas outras redes sociais aqui também. Aqui é o Instagram do clube, pra quem não sabe, eu sou embaixadora do Clube AP Internacionais e lá eles fornecem diversas informações muito incríveis, muito legais
sobre oportunidades internacionais, tanto de cursos de verão, para graduação, para boarding school, todo tipo de coisa que você quiser achar. Além de dicas muito boas para sua aplicação e além da nossa mentoria. Então não percam, seguem o clube e é isso, gente. Não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo e comentar o que vocês acharam e o que vocês querem ver nos próximos vídeos. Beijão!